Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda de empreendedorismo. E se vocês estão achando alguma coisa estranha, é porque empreendedor, uma das coisas que ele tem que ter é saber olhar com outros pontos de vista. Então é por isso que a gente começou a palestra lá de trás. Mas queria agradecer a cada um de vocês que topou esse nosso convite aqui do Rio Branco para participar de uma mesa do RB Profissões. Eu sou o Renato, diretor do Colégio Rio Branco da Unidade Higienópolis, e estou ao lado de 5 pessoas incríveis que toparam trocar conosco um pouco da sua experiência e a gente poder se inspirar nas histórias de vida deles. E estamos gravando, tá? Então a gente não vai poder gaguejar, porque esse é um dos episódios do videocast Branco no Ar. Eu vou apresentar para vocês essas 5 pessoas que vão nos acompanhar. Vou começar com a Kátia. A Kátia é CEO da Talento Incluir. Ela é casada com o Ricardo, ela é mãe da Yasmin e do Renan, e ela é apaixonada pela vida. Ela tem em seu trabalho o propósito de orientar, direcionar e transformar o olhar, a interação e a interpretação das pessoas perante o mundo e suas diferenças. Ela é formada em administração de empresas e PNL. Tem especialização em neurociência do consumo e certificada como coach internacional pelo ICC. Ao lado da Kátia, a gente tem a Paula Cristina. Obrigado, Paula, pela sua presença. A Paula também é CEO da Tech Academy Digital Consulting, pesquisadora do Blockchain Research Institute Brasil. E ela é professora do curso de pós-graduação da Faculdade Roberto Miranda. E atualmente está coordenando, ela é coordenadora pedagógica da Copa Colegial de Empreendedorismo. Eu ia falar que a gente vai estar participando da Copa, mas tendo em vista a plateia, eu vou falar, a gente está participando e vai ganhar essa Copa ainda, tá? Está registrado, vamos lá. Ao meu lado está o professor Dr. César, que depois das 19 horas passa a se chamar Akira. De sexta-feira apenas. Muito bem. E ele é graduado em Engenharia da Computação pela USP. Também fez Economia pela FEA, na USP. É especialista em Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações pelo Inatel, da FGV. Mestre e doutorando em Administração. Já é doutor? Já concluiu, é verdade. Aqui está desatualizado. Já é doutor em Administração de Empresas, com ênfase em Gestão Estratégica de Negócios, também pela USP. Do meu lado esquerdo tem o César Ituaçu. O César, ele é casado, tem 57 anos, não parece, Parece muito menos. 3 filhos. Aqui está escrito que ele é cruzeirense, mas como um bom atleticano eu me recuso a falar essa parte da biografia. Mineiro, razoavelmente rodado pelo mundo, muito curioso sobre a espécie humana. Ele tem formação em Ciências Sociais pela UFMG e começou sua experiência profissional na área de gestão de pessoas. Entrou no ramo educacional como gerente administrativo e se identificou com a área. E aí começou a criar, co-criar, acompanhar movimentos e ideias disruptivas que oferecessem resultados de desenvolvimento humano melhores e escaláveis. E, por fim, mas não menos importante, tem o Daniel Correia. Daniel é uma prova viva de que eu sou um bom mediador, porque ele, ano passado, participou de uma mesa em que eu fui mediador, uma mesa de profissões do futuro, e teve coragem de aceitar de novo. Então, o mediador não atrapalhou, tá? Mas vamos ao palestrante, que é o que interessa. Daniel Correia é doutorando em Engenharia Biomédica, Head de Parcerias e Ecossistemas, professor de pós-graduação em Health Tech, graduação em Administração, Gestão em Design e Novas Metodologias Organizacionais do Futuro.
coordenador de challenges e hackathons na FIAP. Tem uma experiência como diretor internacional de projetos e parcerias, né, da Cronos Global Academy. 20 anos de experiência em consultorias organizacionais, é baterista desde os 6 anos de idade, dono de 4 gatos, pai da Ágata e da Natália. Muito bem. Pessoal, eu apresentei vocês 5 com a ficha que me deram aqui. E não tinha dúvida que eram currículos que nos motivariam muito. Mas eu queria fazer uma proposta para cada um de vocês, começando pela Kátia. Kátia, tem um microfone aí para você. Eu queria que você se apresentasse, a Kátia pela Kátia, muito além do curso ou da empresa que você trabalhou. Conta alguma coisa que a gente não vai esquecer nunca sobre a Kátia. Boa. Tá me ouvindo? Então, sim. Primeiro, agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês, pela oportunidade de voltar 30 anos depois para o Rio Branco. Eu sou formada aqui, me formei em 93. E eu vou fazer uma coisa que acho que vocês vão lembrar de mim para sempre. Eu vou fazer minha autodescrição. Para que ela serve? Serve para que as pessoas que não enxergam saibam quem está falando com elas. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, ruivos, penteados de lado, tem uma franja característica, um rosto arredondado, testa larga, queixo pontudo, olhos castanhos, tenho 1,20 m de altura, estou vestindo um vestido cereja de gola V, manga curta, longo até o pé, com all-star dourado, confortável, e estou usando a minha cadeira de rodas para minha locomoção. Então, agora é uma prática, quando vocês forem falar em público, vocês vão falar que vão ser grandes empreendedores ou empresários, ou qualquer profissão que vocês queiram seguir, provavelmente vocês vão se deparar aí com pessoas com deficiência na trajetória de vocês. Bom, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada e intensa por tudo aquilo que eu faço. Uma pessoa que tem muitas ideias e sempre achou que essas ideias nunca iam se concretizar. A partir do momento que eu comecei a acreditar naquilo que, de fato, eu tinha dentro de mim. E aí as coisas começaram a sair do papel. Desde pequenas coisas que eu queria realizar, quando eu tinha a idade de vocês, até hoje, quando os desafios começam a crescer. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente não tem toda a técnica que a gente precisa ter, a gente não tem todo o conhecimento que a gente precisa ter, nem todo o planejamento, muitas vezes, que a gente precisa ter. Mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar e o que a gente quer entregar para esse mundo. E quando a gente tem isso muito claro, as coisas vão acontecendo, as conexões vão acontecendo. Então, hoje aqui a gente já tirou bastante proveito da nossa conversa de bastidores e as coisas vão se conectando. Então, nunca desistam daquilo que vocês acreditam que vocês podem contribuir para o mundo, porque uma hora dá certo. O formato a gente não sabe como vai ser, mas dá certo. E você tem uma ligação com a Natura e o Instituto Incluir, é isso? Tenho. Fiz uma trajetória profissional sempre no mundo corporativo. Minha última experiência corporativa foram 12 anos na Natura. Eu trabalhei lá sempre na área de comunicação, que é minha grande paixão, para a força de vendas. E fui lá que eu tive contato com a diversidade de fato. Era 1,5 milhão de mulheres do Brasil inteiro e que a minha comunicação tinha que ser uma só para atender todo mundo. De pessoas que não sabiam ler e escrever a pessoas que andavam com suas BMWs blindadas, né? E a minha comunicação tinha que ser uma só. E foi um grande desafio de carreira, mas chegou um momento na minha vida que eu entendi que eu tinha que fazer algo com mais propósito e mais alinhado com quem eu era. E eu sempre fui uma pessoa com deficiência, eu nasci com a minha deficiência. E aí eu tenho uma amiga, que é a Carolina Ignarra, que é a fundadora da Talento Incluir, que a gente se conheceu no teatro, porque eu faço teatro desde 2003. E a gente se conheceu lá e ela falava assim, Cá, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falava, calma, respira que eu tô no meio da minha carreira, eu quero crescer. E nisso ela montou a Talento Incluir em 2008 e me convidou para fazer junto com ela o negócio acontecer, mas na época eu estava muito feliz com a minha trajetória profissional e não fui. Mas sempre foi ali um cutucãozinho. E aí, depois de 2 anos na Natura, nessa transição, eu falei, Carol, vambora. Ela falou, vambora. E era um momento que a Talento Incluir estava começando a crescer muito,
a gente começou a ter um impacto social muito grande, né, por onde a gente passava. E eu vim trazer um pouquinho dessa experiência corporativa para a consultoria. E hoje eu estou como CEO para fazer o negócio crescer e a gente impactar mais gente. Que beleza, Kátia. Adoramos aí conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado. E você, Paula, conta para nós ou defina para nós. Eu sei que você é uma pessoa muito organizada. Talvez você vai até se auto-intitular a chata da faxina. Isso é verdade ou fofoca? Tá funcionando? Tá. Tá. Não, é verdade mesmo. Eu sou quem participou comigo na oficina de quarta-feira no Rio Branco, lá em Higienópolis, já sabe que eu sou a neurótica da faxina, a louca do não mexo das minhas canetas, né? Como todo bom professor, né? Eu tenho um estojo gigantesco com as estabilos que ninguém pode pôr a mão, né? Mas, além disso, sou professora há mais de 25 anos e sou professora, né? Independente de qualquer coisa. Sou uma pessoa que amo os meus alunos, independente da idade que eles tenham. Então, é isso que me define, é ajudar os meus alunos a chegar onde eles queiram chegar, independente de qual é o caminho que eles queiram seguir, porque é o caminho deles, não é o meu caminho, não é o caminho dos pais. E eu me tornei empreendedora por força, não porque eu quisesse. Minha área de formação é letras, sempre fui professora de inglês e depois que eu ganhei uma bolsa de doutorado, fui fazer o doutorado fora do país com subsídio do governo, voltei em 2017, no ápice da crise, sem emprego. E aí? Vamos fazer o quê? E a incerteza que a gente volta, independente da qualificação que a gente tenha e do quão bom a gente seja, a gente duvida um pouco da gente. Então, e como uma pessoa extremamente organizada e neurótica, eu precisava de um plano. Que plano que eu deveria ter? Então, passei a me tornar empreendedora e desenvolvi uma startup com o meu marido, que era quem estava ao meu lado. Então, hoje temos uma startup em tecnologia. Então, a questão é, o empreendedorismo, ele não vem com a ideia de você ser uma pessoa de administração de empresas. Ele vem com uma habilidade de te socorrer quando você não sabe o que fazer. Você pode ser um advogado empreendedor, você pode ser um médico empreendedor, você pode ser um engenheiro empreendedor, porque às vezes você vai ser demitido numa hora que você não está esperando. Aquela grande empresa onde você está, de repente você é um número e ninguém quer mais você. E aí você vai sentar e vai chorar? Não. É onde a sua habilidade de empreendedor vem. Por que não você fazer alguma coisa? Por que não você tomar as rédeas daquilo que você pode fazer? Com o que você gosta. Então, o meu foi meio que a forceps, mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Às vezes vem um estímulo externo para a gente conseguir. E talvez é o que está acontecendo com você. Se você pudesse brevemente contar o que a Faculdade Roberto Miranda está proporcionando de estímulo externo com a Copa Intercolegial de Empreendedorismo, se é que tem alguém aqui que ainda não sabe, pode ser o estímulo externo que algum deles está precisando. Bom, a Copa Colegial, gente, ela veio com a ideia de oferecer, proporcionar na cabeça de vocês a semente do empreendedorismo. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que o empreendedorismo é para o administrador e não é. Então, a ideia é lançar essa competição entre todas as escolas do Brasil, porque nós estamos desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, em que vocês participam com uma ideia de negócio. Vocês não precisam ter um MVP, vocês não precisam ter um protótipo desenvolvido, vocês não precisam ter um produto pronto e testado ou um aplicativo desenvolvido. Vocês só vão com a ideia e vão nos convencer que essa ideia funciona, que essa ideia tem mercado. Vocês nos convencendo disso, o projeto já é válido. Muito bem. Bom, Akira, lendo, ouvindo ali um pouco da sua trajetória, eu me identifiquei muito, porque o lado acadêmico é muito forte no seu currículo. E dá para
conciliar a palavra, o verbo empreender com uma carreira acadêmica tão puxada como essa? Muito bom. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu costumo dizer, né? Eu sou o César Akira. Os meus amigos me chamam de Akira, vocês podem me chamar de César. Brincadeiras, brincadeiras à parte, por favor, me chame, né, de Akira. Acho que é mais fácil, né? De lembrar, eu vou na linha da Kátia, então o meu é fácil, né? O japonesinho pequeno, né? Que tá com uma gravata e tirava 9,5 de matemática. Brincadeiras à parte, pessoal. Esse é um tema fascinante, né? E eu confesso para vocês, contando até um pouquinho, eu vou na linha né, da Paula. Quando eu tava mais ou menos na idade de vocês e tava pensando, né, o que eu vou fazer da vida e tal. Confesso, não existia, né, uma formação em empreendedorismo, né? Ou seja, existiam as formações mais tradicionais, então, né, não vou falar quantos anos, mas há algumas décadas atrás, eu me deparava com alguns cursos, entre aspas, tradicionais, alguns cursos talvez em emergência, né? E aí eu fui trilhar, né, numa cadeira de engenharia, tal, depois fui fazer economia. E ao longo desse caminho foi curioso porque era aquela história de que, né, na linha da pau, fui lá, fiz um vestibular, passei. Fiz outro, não sei o que, vestibular, passei e tal, não sei o que. E aí, super-homem. Aí eu fui abrir a minha empresa. Como a minha formação é em engenharia de computação, eu fui abrir, lá na minha cidade natal, fui abrir uma lojinha de informática, né? Porque na época tava na moda falar de informática, as.com, a internet bombando, e aí eu fui lá e abri a lojinha de informática. Tá? E eu quero que vocês se lembrem, né, da minha apresentação falando assim, e eu quebrei a lojinha de informática, e é uma baita frustração, né? Porque a gente fala, né, sempre fui, né, como é que é? Bom aluno, bom filho, né? E fui lá e quebrei, né? Quebrei, assim, no final eu recebi uma proposta, a gente fez um bom acordo, né, com a gerente, que era a gerente da loja, ela, né, preferiu ficar lá mesmo na cidade e tal, e deu tudo certo, foi uma relação ganha-ganha para todo mundo, né? Mas nesse momento é um choque de realidade. A gente, né, vocês, né, estudam, vão bem na prova e vão, né, para uma faculdade, vão para o mundo corporativo, se dão bem, pegam estágios bons, né, e essa progressão, né, ela acontece. Mas aquilo para mim foi um choque de realidade, né? Ou seja, o que eu estava fazendo de errado, né? E na verdade eu descobri que eu não estava fazendo alguma coisa errada, né? Eu simplesmente não tinha eventualmente ferramentas necessárias, a maneira de pensar, porque empreender, na verdade, tem uma parte que é risco, né? Um risco associado, porque geralmente as pessoas querem os benefícios do empreendedorismo, não tem mais chefe, tem horário flexível, né? Só que as pessoas se esquecem que isso também vem carregado com sacrifício. Então, geralmente as pessoas querem os benefícios, mas não querem os sacrifícios, né? E foi um pouco disso, né? Eu menosprezei, né, os sacrifícios, que é, sim, acordar cedo, trabalhar, convencer, se comunicar com o cliente, tentar, né, vender lá, né, o produto e tal, se modificar, se adaptar. Acho que uma palavra que faz parte da geração de vocês é adaptação, né? Isso é muito importante, porque a gente não sabe exatamente, né, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, quando vocês estiverem aí, né, no ápice da carreira de vocês. A gente não sabe quais são as profissões, quais são as habilidades, né? Então, dentro dessa trajetória, aí eu fui falando assim, não, passo para trás, né, cara? Eu falei, né, o que eu posso fazer? Aí eu me deparei, eu nem sabia que tinha esse nome, né, de empreendedorismo. Mas aí eu fui descobrir que existem algumas ferramentas, existem algumas competências, alguns conhecimentos, até uma questão atitudinal, né, em relação ao empreendedorismo. E eu me apaixonei, né, por essa área, e depois lá nos meus mestrados, meu doutorado, eu fui me especializar mais, dando um passo para trás, né? Então hoje a minha linha de pesquisa, a minha linha de atuação é em inovação e empreendedorismo, né? E algo que eu quero deixar aqui de forma muito né, de coração aberto, é que quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes a gente pensa, né, numa startup de sucesso, né, vou no próximo unicórnio, né, vou vender o meu, né, unicórnio, mas eu quero sinalizar que mesmo dentro das organizações, a gente pode, né, adotar aquelas competências empreendedoras, né, no tal do intraempreendedorismo, para a gente conseguir desenrolar projetos, identificar oportunidades e aí sim, tá? Então são competências cada vez mais
valorizada. Então, me alegra muito, né, que nós estejamos aqui com tantas pessoas interessadas, também o pessoal da gravação, porque esse é um tema que provavelmente vai fazer parte das nossas vidas e principalmente da vida de vocês. Legal, legal ouvir, né, da sua história, que às vezes a gente, lendo um currículo, pode inferir só sucesso e você fala, aprendi muito quebrando. Isso me remete a duas coisas. Primeiro é que a leitura que eu mais gosto são as biografias, e a gente vê nos cases de sucesso momentos de dificuldade, de aprendizado em cima de quebras, de falências e tudo mais. E também me fez remeter um pouco à minha história de vida, né? Coincidentemente, eu trabalhei junto com um amigo numa multinacional do ramo da educação e os dois resolveram ir para o caminho do empreendedorismo. Ele, evidentemente, teve sucesso, né? Tá como palestrante. Eu quebrei. Foi um barato o momento em que eu trabalhava numa startup ali em Moema, onde o cara mais sério usava bermuda e um fone de ouvido. Esse era o mais sério. E eu lá, um quarentão no meio daquela garotada, aprendi demais e achei que estava com tudo em cima para abrir minha empresa. Abri uma empresa de tecnologia educacional e foi um fracasso. Bom, agora estou empreendendo como diretor. O que você falou de intraempreendedorismo, fantástico isso. Mas já que eu citei que a gente trabalhou junto, o que fez um mineiro querer vir morar no litoral paulista? Se apresente para nós, o César pelo César. Tá ok? Tá ok, pode ir. Gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Eu vou começar me apresentando, como você pediu, para o que me marca, né? E quando ele fez essa pergunta lá dentro, eu falei, gente, o que me marca, né? É sempre bom a gente se perguntar o que está marcando o César nas pessoas. E eu acho que uma coisa que tem a ver com esse perfil empreendedor é o meu inconformismo. Eu sou um cara inconformado com o que a gente está vendo por aí no mundo, que a gente acha que pode melhorar, que não está, né? Esse mundo talvez esteja adoecido, e o que a gente pode fazer para isso? Isso me deixa inconformado. Mas também sou sonhador, né? Um cara que normalmente está inconformado, ele está pensando numa outra coisa, numa outra possibilidade, né? E, de fato, eu sonho muito, né? Sonho que é possível. E sonhar não é sonhar deitado, é sonhar fazendo, né? Então, eu corro muito atrás de uma mudança de fato. Vou contar para vocês um pouquinho desse meu empreendimento. E a última coisa que eu acho que me marca bastante é que eu sou um cara feliz. Eu acho que a felicidade marca as pessoas. E eu me lembro quando eu decidi ser feliz. E eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu tinha cerca de 17 anos, tinha acabado de tomar um fora de uma menina, né? Estava no fundo do poço, tomando uma cerveja no bar, lá em Minas, uma cachaça. E eu comecei a pensar, e eu falei, peraí, é ela que define a minha felicidade ou sou eu que defino a minha felicidade? Não é? E eu concluí que eu defini a minha felicidade. Claro que felicidade não é aquela situação de você estar rindo o tempo todo, mas é uma decisão de vida, né? E que apesar de todas as dificuldades e momentos que eu já passei, eu sou feliz, né? E eu acho que isso transparece muito, as pessoas costumam identificar isso em mim, e eu acho bom, tá? E dentro dessa perspectiva é que tem uma caminhada para o empreendedorismo, não é? Eu sou empreendedor recentemente, né, muito em paralelo aqui com o que o Renato falou. 2018 é que eu comecei a, de fato, entrar nesse mundo com um empreendimento que o Renato vai passar aqui lá em Minas, a gente fala, passa na igreja e benze a boca, porque é isso, falar que está sendo sucesso, que deu certo, né? Não, o empreendimento é uma luta constante, né? E a gente está nessa luta, está indo bem, graças a Deus, mas, né, não está ainda um unicórnio, né? Nem pensamos nisso, mas estamos bem. Mas o que aconteceu para eu me tornar esse empreendedor? Quando eu me formei em sociologia, eu fui trabalhar numa empresa que tinha, eu entrei dentro desse universo de gestão, inicialmente, e quebramos a empresa também. Assim, eu era também sócio de uma parte da empresa, e quebramos a empresa também, mas era um mundo muito difícil, um mundo que vocês, a maioria de vocês não viveu, que era o mundo da hiperinflação, né? Que era a loucura completa e absoluta.
E essa experiência me marcou muito, né? Porque é uma pancada forte, você fica endividado por um bom período, né? E fui trabalhar de novo no mercado, resgatar aí essas questões, e fui aprendendo muito. E descobri que a escolha profissional, ela é importante, mas ela não é determinante. Não é determinante por quê? Porque a carreira é muito variada. Né? Nós estamos aqui conversando com pessoas que se formaram em algumas áreas e estão atuando em outras. Né? Porque as coisas se atravessam, a gente cria caminhos, cria possibilidades. E foi assim que eu fiz. Eu me apaixonei pela educação num certo momento, quando eu estava sendo gestor de uma escola. Entrei para a área de educação, aprendi muito em vários formatos, e aí fui, então, empreender. Depois eu conto para vocês como é que tá bom? Mas você me deixou curioso, já que você falou desse empreendimento, detalha para a gente o que é, com o que você está mexendo, Share 360. O Share 360, gente, é uma edutech, né, que procura trabalhar e mensurar o desenvolvimento socioemocional, né? A gente tem competências técnicas que vocês aprendem aqui na escola, como, por exemplo, matemática, como, por exemplo, geografia, nas faculdades, outras cadeiras, né? E nós temos o nosso desenvolvimento pessoal, que, na verdade, um interfere no outro, né? Um conversa com o outro, né? E é muito difícil de mensurar como que eu me desenvolvi. Eu quero ter mais autonomia. Tá bom. Como é que eu consigo medir esse meu desenvolvimento e a das pessoas, né? Então, a Share 360 faz exatamente isso. Ela consegue mensurar o desenvolvimento, todo ele baseado no trabalho da escola, né, educacional, desde crianças de 1 ano de idade até 17 anos de idade, né? E a gente faz essa caminhada com o aluno, via comunidade, professores, pais, gestores, né? Acompanhando e estimulando o desenvolvimento das pessoas. Perfeito. Daniel, tem uma coisa que me marcou quando te conheci no ano passado, é que apesar de ser o cara das tecnologias, você é uma das pessoas mais humanas, daquelas que se arrepiam quando a gente fala alguma coisa. Então, queria que você se apresentasse, e eu já estou dando aqui o meu pitaco, né? Se eu tivesse que falar de você, eu aprendi com você que a máquina, a inteligência artificial não vai substituir o humano mesmo. Jamais. Bom, pessoal, super bom dia, prazer estar aqui com vocês. Fico de fato arrepiado, porque escutando as histórias, lembrando de tudo aquilo que me marcou e me trazer hoje aqui, aos 50 anos de idade, é uma baita honra de poder compartilhar essas experiências que eu vivi, né? Que com certeza, se aos 17 anos alguém tivesse compartilhado essas experiências comigo, eu teria batido muito menos a cabeça. Mas foi bom, me trouxe musculatura, algumas dores, algumas marcas, mas sem dúvida alguma me trouxeram aqui, né? E quando a gente fala em marca, o que me marcou, quais foram as pauladas que eu sofri ao longo da minha existência, que me trouxeram até aqui, acho que é extremamente válido a gente relembrar, né? Para vocês entenderem como eu funciono e de onde vem isso forte em mim. Eu venho de um lar de um pai que é médico e de uma mãe que é enfermeira e professora universitária, né? Desde muito cedo, eu participava de rodadas de estudos e discussão de casos de clientes que o meu pai atendia, junto com a minha mãe, inclusive. Então, isso sempre me chamou muita atenção, né, de como as pessoas elas eram acolhidas e escutadas para que pudessem ser tratadas, né? Claro, com tanta energia que eu tive, eu comecei a tocar bateria muito cedo, né? Com 4 anos de idade, eu estava começando a tocar bateria. Daí tive a sorte de estudar no Zimbutril por anos, né? Isso me trouxe uma capacidade de criação assim muito rápida e muito boa, né? E também uma curiosidade cada vez mais de aprender, de ser xereta, né?
E por conta de uma questão extremamente importante na minha jornada e que me marca muito, e por isso que me acompanha sempre, foi o fato de ter feito um intercâmbio internacional de jovens pelo Rotary Club. Eu tive a sorte de morar 1 ano na Áustria. Tá? Isso foi em 90, gente. Tá? E nesse 1 ano, eu morei em 5 famílias na Áustria, 5 na Grécia, 1 na Alemanha e sozinho na Itália com os meus amigos, que nós alugamos uma casa. Né? Então, poxa, mas como que tudo isso te marcou? Me marcou da seguinte forma, me trouxe, né, a capacidade de ser flexível, de poder acolher e entender o outro em mim com a diversidade e aprender com a riqueza que ele pode agregar também na minha vida. Né? Com gregos, alemães, turcos, com russos, com ucranianos. Isso tudo acabou me trazendo um arcabouço de poder me conectar, comunicação, com qualquer pessoa do planeta. Né? E isso me trouxe uma segurança ainda mais para que eu pudesse empreender. Mas você vai empreender em quê? Eu quero desenvolver e capacitar pessoas, jovens, vidas. Mas para quê? Para que eles tenham a liberdade de escolher o que eles querem fazer, sem depender de A ou de B. E isso sim me arrepia. Então, com certeza, ao longo desses 50 anos, hoje com 2 filhas, a minha mais velha vai participar também do intercâmbio pelo Rotary, vai começar mesmo a jornada de expansão, né? Para entender que dentro de um cenário real difícil que a gente está vivendo, mundo pandêmico, pós-pandêmico, está grave ainda. O planeta mudou, gente. Não é nada de novo normal, mudou. Mudou, o planeta mudou. Mudou. Tecnologia, graças a Deus, tem um monte. É o que não falta. Mas assim, como nós vamos utilizar dessas tecnologias, empreendendo, trazendo soluções e produtos, né, que impactem vidas, que escalem sim, que deem dinheiro para a gente. Isso é ótimo. Né? Mas precisa sim impactar mais de 3,5 milhões de vidas. São os projetos dos quais hoje eu coordeno, eu empreendo em saúde. Tá? A bola da minha vez agora, eu estou trabalhando com bioprinting, estamos produzindo pele, colágeno, carnes, verduras, vegetais. Verdade, gente. Tecnologia brasileira. A gente está fazendo isso. Tá? Mas com qual propósito? Trabalhar no foco da fome e desnutrição humana. Tem um propósito. Tem um propósito. Então, assim, o planeta está rico, cheio, vasto de possibilidades. Mas com qual olhar vocês vão se apropriar e com qual base tecnológica vocês vão desenvolver a solução de vocês? E assim, não tenham medo de compartilhar ideias. Não tenham medo. Juntem-se. Né? Conecte a tua expertise com o UX, a dele com o design, a dele como dev, a dela como marketing, né? E como comunidades, né? Com base num propósito, expandam, voem, ok? É por isso que todas essas minhas marcas me trouxeram até hoje aqui, com 50 anos, com essa paixão de convocá-los a empreender. Empreender é ter liberdade, gente. E vocês bancarem o sonho de vocês. E impactar a vida e ganhar dinheiro também, que é ótimo. Mas tem que impactar a vida. Mais de 3,5 milhões de vidas. Ok? Obrigado. Muito bem. Puxa, Daniel, é como você falou, arrepia, né? E é interessante saber agora desse seu lado de cuidar da saúde, cuidar dessa outra área, porque vai mostrando para nós o quanto que a gente tem uma conexão entre todas as áreas, entre todas as disciplinas. E aí, Kátia, eu queria fazer mais uma rodada com a gente, pensando neles agora, né? Meus alunos, nossos visitantes, estou vendo aqui colegas de trabalho. A gente está lá no dia a dia com esses jovens de 15, 16, 17 anos, que estão cheios de dúvidas ou de quereres
Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero estudar naquela faculdade. Eu vou fazer, né, meu ensino superior fora do país. E aí, no meio dessas dúvidas, dessas cabecinhas desses adolescentes, vem 5 pessoas incríveis e fala: que tal empreender? A minha pergunta para vocês agora é: o que eles precisam fazer amanhã? Né? Se eu tenho na minha frente alguém que quer ser um engenheiro, muito provavelmente ele já visitou um stand de uma grande faculdade de engenharia. Se é direito, vou estudar naquela faculdade. E se ele quer ser empreendedor, que curso que ele tem que fazer? Ou não tem que fazer curso nenhum, tem que sair mochilando pelo mundo afora? Que conselho que você dá, Kátia, e cada um de vocês, olhando para eles e pensando nas decisões que eles têm que tomar, no Enem que ele precisa fazer, no vestibular que ele tem que se matricular? Bom, essa é a pergunta de 1 milhão, né? O que tem que fazer? Se tivesse resposta, a gente não estava aqui, gente. Mas vamos lá. Eu acho que o maior empreendimento da gente é a nossa vida, né? Então, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Empreender é isso, você não sabe o que vai ser amanhã. E a gente não se planeja para aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, a gente precisa ser curioso. E a gente precisa aprender a escutar a nossa intuição. Eu acho que uma das principais habilidades que eu desenvolvi e que eu passei a acreditar em algo que eu não acreditava era escutar aquilo que... Sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça? Vai, tenta, faz isso. E às vezes são em pequenas coisas. Eles foram falando, eu fui lembrando da minha trajetória. Primeira vez que eu empreendi na vida foi porque eu queria dinheiro para comprar uma televisão. E aí, vocês são de uma geração que as coisas chegam mais fáceis para você. A gente, né, ralou um pouquinho mais para conquistar as nossas coisas. E aí tinha um vizinho, e o vizinho, a mãe dele era sócia da minha mãe. E ela falou assim: ai, Kátia, o Cauê me dá um trabalho para fazer lição de casa, não faz, nananã. Aí eu, na hora, falei: eu posso fazer lição de casa com ele e ganhar um troco. Olha que simples. Aí eu falei: tia, na época, falei: eu posso fazer lição de casa com ele, se me dá um troquinho no final do mês, tá tudo certo. Menina, você jura? Falei: juro, tia, traz ele com você e eu faço a lição com ele à tarde. Eu tava resolvendo um problema muito sério da vida dela que eu não sabia o que era. E empreender, no fundo, é você resolver o problema de alguém que você não sabe nem que ele existe. E descobrir esse problema é muito legal. E aí ela trouxe o Cauê e eu comecei a fazer lição com ele, estudar com ele. Ele começou a ir bem na escola, começou a tirar notas altas. Chamaram a mãe na escola: o que está acontecendo com o Cauê? Aí ela falou: meu Deus, de novo, ele aprontou. Não, ele está indo bem. Aí foi a Kátia. E aí, de repente, em alguns meses, eu tinha muitos alunos. Todas as minhas tardes eram cobertas de alunos. E eu comecei a negociar com eles. E aí eu fui entendendo que aquilo era empreender, era um negócio. E aí eu fui aprendendo. Aí eu fui vender camiseta. E aí eu fui vender Natura. Olha, quem diria que eu ia acabar na Natura depois, né? E eu sempre fui entendendo uma necessidade do ambiente que eu estava e aproveitando aquele momento para colocar algo à disposição daquilo. Então, acho que existem hoje muitas faculdades, muitos cursos, né, muitas formações de gestão, muitas habilidades que a gente pode desenvolver, mas acreditem naquela vozinha que vem de dentro, que muitas vezes a gente não dá valor, e testem. E a gente vai errar, vai dar certo, não vai dar certo. E isso não significa que a gente não é capaz. Isso significa que talvez a gente não tenha solucionado o problema certo naquele momento. Às vezes a gente está antecipado demais para resolver um problema. Eu estava escutando um podcast ontem da Limpano, depois vocês escutem, é um podcast que chama Do Zero ao Topo, é muito bacana, que fala de empreendedorismo. E aí, a Limpano é uma empresa familiar, e ele falou assim: poxa, quando eu trouxe os lenços umedecidos há 20 anos atrás, achando que eu estava arrasando, eu estava antecipada demais para o Brasil. Então, entender o que é empreender é entender o que é aquele ambiente que a gente precisa e o que eu, com as minhas habilidades, posso oferecer. Preciso de MVP? Preciso de grana, né? Não precisa, muitas vezes.
Você precisa de dedicação, de boa vontade, de estudo, de resiliência e uma coisa que é muito importante, paciência. A geração de vocês é uma geração inquieta, o que é muito bom, porque vocês vão lá, né, buscar em várias oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, para a gente empreender, a gente precisa persistir, porque a gente não vai ter o resultado amanhã. A gente vai ter um resultado um pouquinho mais para frente. E aí, se a gente não tem o resultado, logo a gente desiste no meio do caminho. Então, eu acho que o insistir, o não desistir no meio do caminho, o acreditar no potencial de vocês, isso vocês vão buscando informações técnicas e da vida. Então, se vocês não sabem o que fazer, eu tenho uma filha de 17 anos. Ela fala, mãe, eu quero ser perita criminal. Eu falo, que bom. Porque será que foi a série que, né, estimulou, porque ela adora assistir? Ou é moda, ou ela quer mesmo? E ela me trouxe um caderno. Um caderno que ela assiste o episódio, e aí ela anota a solução dela. E aí ela assiste para ver se a solução do episódio foi a que ela ofereceu ou não. Falei, a bichinha gosta mesmo. Falei, e aí, o que você vai fazer com isso? Ela, não sei, mãe, não sei se eu vou para a faculdade, que faculdade eu faço, se eu vou viajar ao mundo. Eu falei, o que tua voz interior diz? Aí ela fala, que eu acho que eu tenho que experienciar isso de alguma forma. E ela quer experienciar, porque eu falei, se você vê um cadáver na sua frente, o que você faz? Ela, não sei. Eu falei, então, na televisão é uma coisa, na prática é outra, né? Então, talvez vocês não saibam o que vocês queiram fazer, mas todo mundo é bom em fazer algo. Todo mundo é bom em fazer algo. Descubram esse bom e coloquem em prática, coloquem à disposição da sociedade, coloquem à disposição das pessoas que estão perto de vocês e vão desenvolvendo isso no passar do tempo. Muito bom, muito bom. E você, Paula, você já chegou a antecipar um pouquinho, falando que não necessariamente empreender é para quem faz o curso de administração. É isso? É. E, ao mesmo tempo, o que eu queria falar para os jovens. Cuidado. Cuidado porque vocês estão tendo, provavelmente, componentes curriculares como projeto de vida, certo? Cuidado porque nós temos grandes discursos da sociedade. A nossa geração aqui está no discurso da startup, está no discurso do dinamismo, está no discurso do corre porque você tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não ser engolido nesses discursos. Vocês têm que tomar cuidado para não ser engolido no discurso do projeto de vida. Vocês precisam ter um projeto de vida. Não tornar a vida de vocês um projeto. Cuidado com o empreendedorismo tóxico. O empreendedorismo tóxico vai fazer com que vocês tornem a vida de vocês uma lista infinita de projetos com objetivos a cumprir. Não é isso. Tenham um propósito. Vocês tendo um propósito, vocês sabem quem vocês são e aonde vocês querem chegar. Para ter um coração em paz. Vocês tendo o coração em paz, pouco importa qual é a profissão que vocês vão seguir, pouco importa qual é o emprego que vocês vão ter, pouco importa o estágio onde vocês vão estar, porque vocês vão estar atingindo aquilo que o eu de vocês colocou para vocês, não o que está na lista. Cuidado para não tornar a vida de vocês um checklist infinito. A vida não é um checklist infinito, um to-do que a gente coloca no celular e não vê o final. Não é isso, tá? Porque nós estamos nos tornando essa geração no checklist infinito que não vê o final de semana. Não é isso que vocês precisam fazer, tá? Era essa a ideia. Boa. Acho que a ideia de montar uma mesa é exatamente compor opiniões que se complementam, às vezes se contradizem, e que ótimo. Akira. Vamos lá. Então, uma mensagem, né, para a nossa reflexão. Voltando lá da época que eu quebrei, então, a minha empresa lá da lojinha de informática, né, eu falei assim, eu vou estudar. Não, né, eu errei aqui, por algum motivo eu errei, enfim, bati cabeça, eu vou estudar. E olha que curioso, e eu descobri que sim, né, que é possível estudar, né, uma parte de empreendedorismo. Né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, é que quando a gente fala de
desenvolvimento de competências empreendedoras, eu só quero deixar aqui um acrônimo, né, para ficar na mente de vocês e faço votos para que isto permeie a trajetória de vocês, porque fez diferença para a minha vida, né, e não só para o empreendedorismo em si, né, que é o tal do chá, né, CHA, esse é fácil de lembrar, hein? Ah, vou tomar um chá, que quando a gente fala de competência, é o conjunto de 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. É bonito, né, na fala, mas deixa eu tentar traduzir para o nosso dia a dia. Então, em essência, tem teoria que fala sobre empreendedorismo? Tem, e tem um monte. Tem ferramenta. Então, se preocupa com seus concorrentes, vai fazer uma pesquisa de mercado, olha as oportunidades, olha as suas forças internas. Então, tem ferramenta. E tem a parte atitudinal, né, que até as colegas aqui já, né, mencionaram. Enfim, eu só estou querendo racionalizar para dizer o seguinte: quando a gente pensa em desenvolvimento de competência, a gente passa, né, por esses 3, por esse tripé. Né? E aí eu descobri, né, então fui lá, estudei e tal, não sei o quê. Aí eu descobri o seguinte: quem estuda empreendedorismo, então tá lá na minha aula do empreendedorismo, né? Quem estuda vai sair da minha aula e vai ter um negócio de sucesso? Bom, se for assim, eu não estaria lá, né? Sendo professor, né? Mas por quê? Na verdade, não tem a receita, né, a bala de prata para o sucesso. Não tem. Então, eu vou chegar e falar... Porque me pergunta assim: professor, qual que é a próxima cripto, né, que vai dar certo? Qual que é o próximo negócio? Qual que é o setor que vai... E, na verdade, é o seguinte, isso faz parte da análise de vocês. Então, quando, né, os colegas falam de curiosidade, naquilo que vocês são bons, tentar juntar isso tudo, em parte é isso. Mas o que acontece se não existe a bala de prata? O que eu estou fazendo numa sala de empreendedorismo? Eu estou aumentando a probabilidade de sucesso. Então, essa mensagem que eu queria deixar, né? A colega Paula falou, né, que empreender não é, né, para quem vai fazer administração. Né? E também não precisa ser, porque é transversal, é um tema transversal. Um médico que pode ser empreendedor, né? Eu tenho clientes que são da área médica, tenho clientes que são da área jurídica, né, escritórios, né, jurídicos, que, né, estão querendo desenvolver práticas de inovação, práticas de né, empreendedorismo. Então, a mensagem, né, que eu deixo, né, o que a gente faz lá, então, na sala de aula? Né? E aí, até falando, represento aqui a FIA, né? Esse é fácil de lembrar, hein? www.fia, que é parecido com a do colega, mas é fia.com.br. Né? Na verdade, somos irmãos, né? A gente tem uma colaboração muito grande. E a FIA foi instituída pelos professores de administração da USP, só para materializar, né, os cursos de MBA e tal. Então, lá na nossa graduação, eu sou um dos professores de empreendedorismo. Então, a primeira aula, né, eu chego e falo, né, quem for lá depois vai se lembrar disso. Eu falo assim: pessoal, aqui a gente não está aprendendo, né, para você ter o seu negócio, a sua bala de prata. Aqui eu estou tentando te ajudar a aumentar a probabilidade daquilo que você escolher para a sua vida dar certo. Seja, né, no próximo unicórnio, seja dentro do mundo corporativo. Tá? Então, essa mensagem que eu deixo, pensar nisso como um desenvolvimento, tá? Ao longo da vida. Fantástico, fantástico. E quando a gente está falando de graduação, estou aqui ouvindo, né, um curso, um MBA todo voltado, mas tenho ao meu lado um cara de ciências sociais que muito provavelmente, quando fez o vestibular e foi aprovado lá na UFMG, sequer pensava que seria dono do próprio negócio. É verdade, não vislumbrava isso de forma nenhuma. Como eu falei com vocês, né, a carreira é uma coisa que difere da escolha profissional. Né? A escolha profissional faz parte, está envolvida ali dentro, mas tem muitos caminhos e a gente chegou lá. Eu queria contar para vocês uma história. Diz que mineiro é contador de história, né? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Eu trabalhei uns 20 anos atrás num projeto que me marcou muito, muito legal, que é do Fernando Dolabella, um autor do empreendedorismo, e que escreveu sobre pedagogia, ele chama Pedagogia Empreendedora, né? Que levou para muitos municípios aí do país a ideia de que o empreendedorismo ele tem a ver com o sonho das pessoas. Né? Então, a pergunta básica, disparadora dos processos de aprendizagem, né, era perguntar para as crianças. Crianças começavam com 4 anos de idade. Né? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua vontade? O que você gostaria de mudar na sua vida, não é? Você tem uma vida, você gostaria de alguma coisa? Às vezes, para a criança muito nova, era um tênis.
né? Era uma coisa simples. E ela, então, era instada a desenvolver competências para buscar isso dentro das suas possibilidades, né? Gente, eu como empreendedor, e todos aqui nós, tenho certeza que teve momentos de profundo sofrimento, né? De dificuldades, né? Que a gente viveu e vive, né? Como na vida de todos nós. Mas isso não determina a nossa condição de estarmos felizes em viver, né? Então, eu acho que o empreendedor tem muito essa gana de viver e melhorar para si e para o mundo, né? Eu acho que esse que é o sentido maior do empreendedorismo. Muito bem. Para você, Daniel, qual que seria a reflexão, olhando tantos jovens que terão que tomar uma decisão, que estão talvez preocupados, né? Não só com a escolha, estou vendo o professor Caio lá atrás, não só a escolha do itinerário formativo que ele vai fazer, mas de qual curso ele vai fazer. E aí? O que falar para esse jovem? Corram. Corram para o encontro de vocês mesmos. Todo o processo de empreender, ele tem um start interno. É focado no propósito. O que faz sentido para você. É voltar para si. Poxa, mas eu tenho 16, 17 anos. Eu preciso expandir. Ok, you will. Calma. Volta para você. O que faz sentido para você? O que te ativa? O que para você é importante? Resgata, né, os pilares dos quais foram vividos em família. O que vocês beberam no berço de vocês? Faz sentido? Impacta? Volta. Né? Corre sim para dentro de vocês. Como assim, professor? Gente, o que vocês deixaram de fazer que era importante para vocês? Com quem que vocês deixaram de falar que era importante para vocês e vocês não falam mais? Que tipo de comida vocês curtem comer que faz uma delícia na barriga que vocês não comem mais? Que filme? Que série? Que parente? Que amigo? Assim, esse retorno para si, a conexão, o centrar, ele é fundamental. Naturalmente, vai ficar claro o que se quer e como se quer empreender e com quem eu vou estabelecer essas conexões para que eu possa efetivamente impactar vidas. Mas precisa ser um movimento anterior, é interno. Corre para dentro de vocês. Sintam o que a alma de vocês está pedindo. Está difícil? Pede ajuda. Eu sou psicólogo clínico, vai fazer psicoterapia. Lindo, incrível, ajuda demais. Tem professores, tem mentores, buscam, compartilhem as dores. Isso é incrível. A vulnerabilidade não é sinal de fracasso. Vulnerabilidade é um baita tesouro, gente. É incrível isso. Né? Me toca assim, porque vocês, jovens, muitos permaneceram. Alguns não conseguiram permanecer. Até com base nesse perfil de tão volátil que é hoje. Mas muitos permaneceram. Isso é um diagnóstico. Como é difícil hoje ter o centro focado em si mesmo. E ter a humildade, o coração aberto de falar, o que eu quero fazer? Apesar do medo, apesar do meu desejo. Tá? E assim, com quem que eu vou me conectar? Vou pedir ajuda para quem? Peçam ajuda, é uma delícia. É uma delícia falar, porra, não sei. Não sei, é libertador isso. Mas eu quero aprender. Corram para dentro de vocês, já. Sintam-se confortáveis com vocês. É uma delícia isso. Ok? Perfeito. Nós estamos chegando no final desse bate-papo que está tão gostoso, mas eu, até como uma postura empreendedora, que às vezes a gente tem que lidar com certos imprevistos, eu vou precisar quebrar o protocolo e o combinado aqui e deixar o pessoal da técnica doidinho para ver como é que eles vão posicionar as câmeras aí. Deixa eu contar um caso para vocês, afinal sou mineiro também, né? Ontem à noite eu estava aqui, assistindo uma palestra do Cailton Maia. Quem conhece?
Isso, é o criador da Chili Beans. O cara é muito fera. Valeu a pena demais ter vindo para cá, assistido, conversado com ele. Mas teve uma outra coisa que também valeu demais. No que eu estava lá conversando com o Cailto, tinha um rapaz, um menino, falando assim: Cailto, eu tenho uma ideia e eu já estou colocando essa ideia para funcionar. É sobre café, minha família é do café, e a gente criou uma solução interessante. E depois eu fui conversar com esse menino. Estou falando menino porque ele é jovem, como vocês que estão assistindo. E aí descobri que ele é aluno do Rio Branco. Não do ensino médio, como vocês, mas da faculdade. E aí, né, Igor, eu não tive outra alternativa a falar: cara, você tem que estar aqui amanhã, na sua escola, afinal de contas você faz administração aqui nesse prédio. Eu falei: você precisa visitar amanhã uma feira, um evento que a gente faz. E ele aceitou, ele está aqui. Então, pessoal, eu vou quebrar o protocolo, mas eu vou levantar e vou falar: Igor, vem cá, cara, senta aqui que você tem que contar essa história para nós. Quem é você? Como é que você estava ontem à noite falando com o Cailto do que você faz? Bom, estive ontem da mesma maneira que eu estou agora, né? Bem nervoso, porque como é uma coisa nova para mim, não tenho costume de falar diante de muitas pessoas, e ontem diante de uma pessoa tão importante assim, né? A minha ideia veio de uma conversa de família, tá? Eu tenho família no sul de Minas, em Confidentes, e minha família, por parte de mãe de Confidentes, sempre trabalhou com café. E numa roda de conversa, tomando um refrigerante, eu comentei, né? E se a gente abrisse uma marca de café? E eu escutei a seguinte frase, né? Vai ser só mais um. Já existem tantas marcas, né? Tira isso da sua cabeça. Porém, não saiu, né? Foi um negócio que ficou na minha cabeça e durante um ano, estudando sobre, procurando, até que um certo momento veio a pergunta na cabeça, né? Se eu quero achar um comprador, achar um cliente, eu preciso ter o meu diferencial. E estudando o mercado, eu encontrei o diferencial da sustentabilidade, né? Além de sustentabilidade, encontramos também a parte de café especial. Porque nós brasileiros produzimos um café magnífico, porém é tudo exportado, nada fica pra gente, né? Que nem o nosso ouro que foi para Portugal. Então, assim, aí começamos a estudar sobre, encontramos empresas que pudessem contribuir com essa parte de sustentabilidade, encontramos cápsulas que são biodegradáveis e compostáveis para não agredir o meio ambiente, tentamos conseguir todos esses parâmetros positivos dentro de um preço bom, que é difícil você ter algo bom com o preço lá embaixo, né? Mas pretendemos ainda ter melhorias para conseguir abaixar ainda mais esse preço, para ser acessível para todas as pessoas. Queria agradecer o convite do Renato para me permitir estar aqui hoje, né? Estou com a minha barraquinha aqui na frente da biblioteca. Quem quiser conhecer, estamos lá disponíveis para degustar o café, conhecer, talvez comprar, né? Fechar alguma parceria, talvez, com uma empresa nova. Mas voltando ao assunto, né? Depois que mandaram eu esquecer esse assunto, porque, né, eu comecei a estudar o assunto do café, eu propus um desafio. Cheguei pro meu pai, que eu, moleque novo, 17 anos, não tenho cacife, né? Aí eu falei: posso te propor um desafio? Aceitou. Aí eu falei: lembra da conversa de um ano atrás? Lembro. Isso eu acho muito importante, tá? Se você tem uma meta, sempre coloque no papel para você conseguir achar pessoas que possam te ajudar. Então, eu fiz propondo um desafio. Eu tinha já o meu projeto no meu computador, com tudo que eu pesquisei, todas as informações de diferencial e tudo mais. E falei: vou te apresentar. Se você se interessar ou gostar do produto, você vai me patrocinar, você vai me financiar. Se você não gostar, eu abaixo a cabeça e nunca mais falo disso. E fomos para a apresentação.
foi apresentado, né, tudo mais, e ele gostou, foi financiado e assim surgiu a marca Colina dos Góis Café, que é uma marca sustentável de café especial 84 pontos, né, para quem entende um pouco de café, torra 7, as cápsulas biodegradáveis que somem da natureza em 12 semanas, diferente das convencionais que são 400 anos, né? Então, assim, eu tô com meu standzinho ali, quem quiser conhecer um pouco mais da história lá, eu trouxe um engradadinho de ensino que explica a diferença do café especial para o convencional, trouxe amostras para quem quiser conhecer, trouxe para vender também, para quem tiver interesse de levar para casa, para apresentar para alguém da família. E estamos procurando aí parcerias, né, para tentar crescer a marca. Como foi uma marca que foi lançada em novembro de 2022, é muito recente, não tem nenhum ano ainda. Mas aí a gente já conseguiu, graças a Deus, uma parceria com a Dona Deola. Estamos vendendo no Instagram, WhatsApp, Mercado Livre e iFood. E pretendemos futuramente abrir uma loja física. Então, Fantástico. tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque se for fazer tudo de uma vez, vira uma bola de neve. Então, eu acho muito importante, assim, o planejamento. E para quem, como estamos falando de empreendedorismo aqui, foi o que eu escutei ontem na palestra que eu participei junto com o Renato. Aprendam a vender a sua marca, não o seu produto. Porque em algum momento o mercado pode mudar e o seu produto mudar também. Se você vender sua marca, você vai manter seus clientes fiéis. Fantástico, muito bem. Igor, parabéns. Pessoal, o segmento do qual o Igor está tratando é algo muito complexo. Porque existe um público extremamente fiel que gosta de café. O café que nós consumimos no Brasil não é café. Não é café. Tá? E, de fato, os melhores são exportados. E hoje, trabalhar com esse segmento de trazer a qualidade de um premium à nossa disposição é uma baita coragem, cara. Parabéns, super arrojado e, sensacional. Orgulho de você. Obrigado. Sim. Vocês 6, né, são empreendedores e uma coisa que vocês já passaram na vida em algum momento foi fazer um pitch. Então, para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa mesa de empreendedorismo, vocês vão ter que fazer um pitch de 1 minuto, se despedindo desta galera, daqueles que estão nos assistindo no YouTube, como eu falei lá no início, no canal do videocast Rio Branco no Ar. 1 minuto para cada um de vocês deixar a sua mensagem, seu registro, fazer sua propaganda, não sei, mas é aquele 1 minuto para a gente sair daqui para o almoço falando valeu a pena ter ouvido aquele pessoal. Kátia. Boa, gente. Bom, acho que de tudo que a gente falou aqui, do quanto eu aprendi, que é uma coisa que é certa, aprendam sempre. Ouçam sempre quem está do seu lado, porque sempre vai ter alguma coisa que você ou não sabe, ou que estava adormecido, ou que você não tinha tido a mínima ideia que poderia seguir aquele caminho. Então, ouçam sempre, escutem a sua intuição, não desistam do caminho. E uma coisa que eu aprendi recentemente, empreender é diferente de ser empresário. Muitas vezes a gente tem a ideia, tem a vontade, não tem a técnica, mas tem quem saiba. E quando o Daniel fala, procura ajuda, é isso. Hoje eu estou à frente de uma empresa de um impacto social gigantesco que fala de empregabilidade de pessoas com deficiência, que me toca emocionalmente. E eu não tenho toda a técnica para estar ali administrando aquela empresa. Então, se eu tenho dificuldade para entender as finanças, eu tenho uma boa pessoa de finanças do meu lado. Se eu tenho dificuldade para entender o marketing, tem uma boa pessoa de marketing do meu lado, para que as minhas ideias, o meu sonho, aquilo que eu imagino impactar o mundo, seja realizado. Então, um bom empreendedor também tem a humildade de falar não sei e de trazer para perto as pessoas que saibam. E vocês não precisam se cobrar de saber de tudo, porque a geração de vocês é uma geração que se cobra muito de saber tudo, de estar atualizado, e a gente está numa época de de muita informação. É tóxico o tanto de informação que a gente tem. Então, escolham as suas informações e peçam ajuda. Perfeito. Paula. O que eu tenho para falar para vocês é: sejam felizes.
Divirtam-se, não importa o que vocês estejam fazendo. Parem, durmam, comam bem, comam o que vocês gostem, saiam com os amigos, fiquem em casa, fiquem com os bichos de vocês. Briguem, vivam. Usem o tempo de vocês para viver, porque às vezes não dá tempo. Ninguém sabe a hora que acaba. Então, vivam. É isso que eu tenho para falar. Bom, pessoal, menos de 1 minuto, mas eu acho que é uma mensagem que, quando eu ouvi pela primeira vez, me marcou muito. Em geral, tem uma linha que defende que as pessoas se movem, né, pelo amor ou pela dor, né, ou pela paixão ou pelo medo, né, ou até de forma excludente, né? Ah, eu faço isso porque eu adoro fazer isso. Pô, eu faço isso porque senão meu pai vai brigar comigo, né? Eu faço isso porque senão eu vou ser demitido e tal. Então, a mensagem que eu deixo aqui, né, faço votos para que vocês sejam movidos pelo amor, ou seja, pela paixão. Que o Daniel, a palavra que ele utilizou e foi repetido aqui o conceito várias vezes, o propósito que vocês têm, né? Que vocês amem o propósito que vocês têm. Eu tô aqui hoje pelo amor, né? Então faço votos que a vida de vocês, né? Esse grande empreendimento que é a vida de vocês, também seja movido pelo amor. E aí, para quem se interessa mais, né? Por gestão, administração, inovação, empreendedorismo, www.fia.com.br e fia.com.br. Pode, né, Merchan? Claro que pode. Obrigado, pessoal. Valeu. O empreendedor tem que aproveitar toda oportunidade que ele tem. Tá gravando, isso aí. Bom, para começar, eu queria agradecer o Renato, agradecer a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo hoje, e deixar a mensagem para vocês, né, de acreditar sempre no potencial de vocês, né, porque às vezes você pode ter uma ideia revolucionária, mas muitas pessoas vão te chamar de louco, falar que não é possível, mas como falaram aqui na palestra, né, sempre olhe para dentro de você. Se você acredita que é possível, se mexa, vai atrás, que sempre é possível, né, o mundo, quando começou, não tinha tudo isso que existe hoje. Um dia alguém foi chamado de louco por acreditar que poderia capturar imagens com uma câmera, né? E hoje é algo muito comum, você tem no seu smartphone, em qualquer lugar. Então, sempre acredite no seu potencial, sempre acredite nas suas ideias e coloque do seu lado quem você sabe que realmente vai te apoiar, que não vai estar lá para atrapalhar o seu lado. Espero que todos tenham gostado da palestra, foi muito importante para mim, e muito obrigado novamente a todos. Gente, eu não vou falar muito mais porque essa aula foi muito rica, tem muita coisa, né? A gente normalmente consegue pegar alguns momentos, né, de toda uma aula, né, que são significativos para a gente. E eu acho que o principal para mim foi invista em você, né? O empreendedor é alguém que investe nele, principalmente, né, para dentro dele, né, como você citou aí. Então, invistam nessa caminhada. E eu vou fazer aqui um pitch para o Colégio Rio Branco, né, porque eu penso que, já é uma frase conhecida, né, o que não se sabe medir, não se pode melhorar. E vocês têm feito um belo trabalho aqui, pelo que eu estou vendo, né? E a gente talvez possa ajudar a medir e ajudar vocês a caminhar, tá bom? Share 360. Ótimo. Daniel? Pessoal, corram para vocês. Nunca esqueçam disso. O empreender, ele tem o start com base efetivamente naquilo que eu tenho de alinhamento com o meu propósito de vida. Não tenho claro ainda, professor. Ok, volta, espera, peça ajuda, né? Utilizar o tempo a favor para maturar um processo é fantástico. O empreender, ele vem com tempo. Não acelerem esse processo. Corram para si mesmos, tá? Faço o convite para que vocês conheçam o stand da FIAP. A linha empreendedora da FIAP é muito séria, tanto é que nós não temos TCCs na FIAP. Os nossos alunos precisam montar a primeira startup. Eles são mentorados, alicerçados ao longo da jornada para que eles montem a primeira startup deles. Atualmente nós temos várias rodando,
né? Refinaria de dados foi vendida por um aluno para o Banco Modal por 28 milhões. Hoje o valuation dela está em torno de 2 bi. E várias outras startups que nascem dentro da FIAP, tá? Boa vida, sejam felizes e corram para vocês. Super beijo. Muito bem. Só um minutinho, eu vou usar meu poder de moderador aqui e vou fazer também o meu pitch de 1 minuto para vocês. Até porque, quando eu tinha a idade de vocês, meus pais me criavam para ser funcionário público. Então, eu só aprendi a conjugar esse verbo empreender quando os cabelos começaram a cair. Foi tarde, mas isso é a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Nunca é tarde. Para você está sendo agora. Para mim, eu já tinha bem mais de 30 anos quando me passou a possibilidade. E isso é o que eu vendo para vocês. Eu vendo para vocês um compromisso de que eu vim aqui nesse planeta para cuidar de pessoas. Seja como diretor da escola de vocês, seja como sócio da mulher mais incrível que eu conheci na minha vida e que se chama Jeane, dona dessa aliança, e que resolveu abrir uma empresa de cuidadores de idosos no ano passado, uma franquia, que é outra possibilidade de empreender, né? Você não vai começar do zero, você tem a franquia. Então, quando vocês ouvirem falar em cuidar, vocês vão saber que tem alguém que acredita que cuidar de pessoas é uma missão de vida. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui dividindo, viu? Valeu!